dele para nós. E a gente sempre busca então nas aulas aprender com as experiências desse povo, conhecer mais do caráter de Deus, porque Deus ele não muda. Ao contrário de algumas correntes que no passado disseram, existia um Deus menor e falso, que era o Deus do Antigo Testamento, dos judeus, mas agora existe o Deus verdadeiro, o Deus cristão. Não, Deus é o mesmo. Não há nada mais antibíblico do que isso. É o mesmo Deus, com o mesmo caráter, com os mesmos atributos, com a mesma mente, com o mesmo projeto. O que muda é a história da humanidade. O que muda é o contexto humano. O que muda são as culturas e como esse Deus vai se revelando progressivamente na vida do homem, na vida da humanidade, até então a consumação em Jesus e de Jesus para frente até nós e até o dia em que tudo se findará. Mas Deus não muda. Então vamos ver o que a gente pode aprender com o relacionamento de Deus, dessas pessoas, com seus erros e acertos, princípios que permanecem para nós até hoje, são aplicáveis para nós, e também entender de onde vem a nossa fé. Porque a nossa fé, queira ou não queira, tem a raiz. Nós somos aqueles abençoados, Todas as famílias da terra seriam abençoadas nessa história aqui. E nós hoje estamos aqui para confirmar isso. Então vamos lá. Hoje especificamente a gente vai falar, nós estamos então agora nesse módulo já vendo o livro de Juízes, então a caminhada de Israel contada dentro desse livro de Juízes, e eu especificamente hoje uma aula sobre esse personagem chamado Sansão, ok? Bom, relembrando então, vamos começar aqui, não é possível falar em história de Israel se a gente não lembrar dos patriarcas. Quem foram os patriarcas? Pode falar alto e com coragem. Abraão, Isaac e Jacó. Então esses três grandes homens, e a gente vê o seguinte, que há um momento em que esse Deus Yahvé se revela. E se revela a esse homem Abraão, que morava lá na cidade de Ur. Então há uma revelação e ali começa uma história desse povo. A gente viu isso, estudou isso. Essa revelação para este homem e os seus descendentes. E aí Deus faz uma aliança com Abraão e faz uma promessa. Você terá muitos filhos. Quantos filhos ele tinha na época? Nenhum. A mulher dele podia ter filhos? Não. Então, de forma miraculosa, e de muito simbólica para nós também, muito reveladora, Deus gera filhos onde não era possível. Não é assim que Deus faz conosco? Nós somos os filhos impossíveis de Deus. E Deus gera então um povo que vai agora ser um povo dedicado, um povo particular. Essas são as expressões que Deus usa. Um povo que seria dele, um povo para conhecê-lo, para adorá-lo e para espalhar o nome de Yahvé na terra. Vem os patriarcas e aí, quando chega em Jacó, ele tem quantos filhos? Quantos filhos Jacó teve? Pode falar com fé, 12 filhos, muito bem. Os 12 filhos, com as 4 esposas, vão formar depois quem? As 12 tribos de Israel. Então, falou em Israel como povo, você tem que obrigatoriamente pensar que tem os patriarcas e chega um momento onde eles vão ser divididos nessas 12 linhagens, nessa árvore genealógica, nesses 12 ramos, que são os 12 filhos de Jacó. Ok? Muito bem. Um deles é especial para nós. Quem? Tem vários, mais de um especial, mas um assim marcou nessa trajetória cronológica aqui. Quem é? José. Por quê? Porque José é levado ao Egito. Muito bem. E no Egito ele se torna então um grande governador. E o que acontece com a família então de Jacó? Quando José é governador do Egito? Ele salva eles da fome. E o que acontece finalmente então, nessa etapa? Com eles, como família? Beleza?
Mas assim, pensando mais como povo, né? Na história do povo, o que acontece? Eles vão para o Egito. E vão morar no Egito, numa terra chamada terra de Gósen, tá? Que era uma terra boa, eles eram pastores, eles criavam rebanhos, e era uma terra que a gente vai ver mais ali à frente, uma terra boa para criação então de animais, né? De gado. Bom dia. E aí eles então vão se estabelecer ali. Isso é uma etapa importante. E foi uma etapa que Deus tinha revelado para eles. Deus tinha falado assim: olha, Abraão, a tua descendência vai para uma terra estrangeira e ficará lá por 400 anos. E foi esse o período, né, 430 anos, se não me falha a memória, o período que Israel, então, os descendentes de Jacó, suas famílias, seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, permaneceram no Egito, né? E aí, lá eles estavam em que posição? Nesse momento que eles entram no Egito, eles estão em posição favorável ou desfavorável? Favorável. Muito favorável. José era o homem do Egito. Só acima dele, só Faraó. Então eles são muito bem recebidos por Faraó. E ali eles têm condição de crescer, de se multiplicar, de se fortalecer, a ponto de que um dia você tem um novo Faraó que sobe ao poder, uma nova dinastia. Há quem diga que o Faraó da dinastia que aceitou a entrada deles não era, vamos dizer assim, um Faraó da linhagem mais pura dos egípcios. Já era um povo que talvez em algum período dominou ali, entendeu? Uma troca de comando, vamos dizer assim, de famílias. Então ele foi mais conivente, teria sido mais conivente com um povo estrangeiro vindo morar ali, tá? É uma possibilidade, tá? O fato é que provavelmente Ramsés II, que é o faraó, provavelmente faraó dessa época, já poderia ser de uma linhagem mais, de uma outra vertente, e muito menos condescendente, aceitaria muito menos a presença desse povo estrangeiro. O fato, o que a Bíblia fala claramente para nós? Ele percebeu o quê? Que esse povo havia crescido muito. Ele falou: esse povo, se ele se insurgir contra nós, ele vai, e se ele se aliar aos nossos vizinhos, ele vai nos causar problema. E aí ele oprime esse povo. Então a gente viu que eles foram duramente escravizados, né? A gente vai ver que eles eram usados na fabricação de tijolos, porque no Egito havia falta de matéria-prima, de pedra, de calcário, então eles faziam tijolos, né? Havia uma certa escassez. Então é um período em que eles vão fabricar esse material para as construções, para as cidades, etc. Então, historicamente, geograficamente, arqueologicamente, você pode começar a entender algumas coisas, né? Tanto que a construção das pirâmides, ela vai envolver uma massa de escravos gigantesca, porque ela tem que movimentar grandes blocos de pedra muito longe. Então era uma coisa, foi uma obra assim, realmente, como a gente diz, faraônica, né? Algo fenomenal. Então esse povo vai ser muito oprimido, a ponto deles terem o quê? O que esse faraó determinou contra os hebreus e que foi algo assim muito duro para eles? Então o que eles queriam ali? Eles queriam extirpar, né, todos os meninos, assim eles não se multiplicam mais. Simples assim. Então eles podem escravizar as mulheres e podem eliminar, né, então as gerações posteriores de hebreus, matando todos os homens. É uma questão óbvia, né? E aí então a gente tem um Deus que levanta quem nesse momento? Moisés. Então vai percebendo. Você sai de um povo assim que não tinha um conhecimento desse Deus, né? Talvez a gente não sabe o nível, mas com certeza Abraão não tinha uma devoção a Yahvé, a esse Deus, que se revela com ele, faz ele sair. Ele é um homem com sua família, seus escravos, seus servos, e ele sai com o sobrinho dele a tirar cola e depois dá problema. E ele sai, né? Então é um camarada ali, né? Aqui nós já estamos falando de uma massa de gente bastante mais importante. Porém, eles não têm um líder central.
eles não têm uma cidade para chamar deles, eles não têm um território, eles estão agora subjugados. Eles vivem ali misturados com gente de todo lado. Importante informação aqui que o Egito era uma grande nação na época. E depois a gente vai ver a relação deles com os povos cananeus. Tá? Deus levanta então Moisés para fazer o quê? Para liderar esse povo e tirar eles do Egito. Então ele vai ser um libertador, obviamente não no poder dele, revelando esse poder desse Deus no meio de uma nação poderosíssima. E como a gente já falou em aulas passadas, o fato do Egito ser poderoso, na compreensão que eles tinham, era o que isso significava? Que os deuses do Egito eram mais poderosos que os deuses dos povos que eles controlavam. Então era muito comum, as pessoas elas tinham assim, havia esse panteão de deuses, e aí se um deus de uma nação, se uma nação ela subjuga a outra, é porque esse deus então é mais poderoso. E as pessoas tinham muito isso, né? Então os egípcios, como eles eram a nação forte daquela região, então eles tinham os deuses deles muito claro na cabeça deles, a quem eles serviam e o poder que era dos deuses deles. Outros povos tinham outros deuses, mas os egípcios então, né, não tinham compromisso com esses deuses. Esses outros povos então, o que eles tinham? Eles tinham esse panteão de deuses, eles tinham o seu deus principal, se era o deus que estava dominando ali, se eles tinham um domínio, mas eles também, né, serviam e adoravam outros pequenos deuses e tal, porque queriam, obviamente, proteção e bênção de todo lado, né, que aqueles deuses pudessem fornecer. E agora Yahvé então está se revelando. Acontece o que na saída desse povo? Como que esse povo sai? Mediante o quê? O que acontece? As 10 pragas do Egito, né? E que em estudos também a gente viu que confrontavam, iam de encontro a divindades egípcias também, né? E então até certo ponto os magos do Egito conseguiram ali copiar, fazer os mesmos sinais, e de um ponto para frente então não foi mais possível. Então o grande rio Nilo, por exemplo, que era gerador de vida para eles, se torna fétido, apodrecido, né? Eles são contaminados com moscas, com piolhos, né? Então eram tudo coisas repugnantes para eles, sinal de impureza cerimonial inclusive. Então tudo isso vai atacá-los e vai derrubando, quebrando então esse orgulho e essa crença dessa nação, até chegar ao ponto da morte do filho de Faraó. Lembrando que Faraó era considerado um deus na terra, né? Um deus encarnado, ele era, né, uma figura divina, né? E aí ele então também é ferido, né, na sua própria prole, no seu primogênito, né? A instituição da Páscoa, e aí eles saem então e são libertos, mais com um sinal tremendo, que foi o quê? Qual foi o grande sinal da saída deles do Egito após as pragas? A abertura do mar, né? Então abre-se o mar ali de uma forma espetacular, eles atravessam. Beleza. Então veja, esse povo agora é muita gente, viram as manifestações miraculosas de Deus, veem esse milagre extraordinário, e aí esse Deus agora leva eles para essa região desértica e faz com eles então um pacto agora, um pacto não só de promessa, mas com ordenanças. Deus começa a dar para eles um código de vida, um padrão que eles deveriam adotar de práticas religiosas, cerimoniais, práticas de conduta uns com os outros, e queria fazer o que com eles em relação aos outros povos? Ia diferenciá-los dos outros povos. Vamos lá. Então aqui a gente tem um mapinha mostrando, né? Então aqui o nosso projetor não está muito legal, então não dá para diferenciar as cores. Mas no mapinha original você vai ver que aqui, ó, é a terra de Gósen, tá? E essa região aqui é o delta do Nilo, é onde o rio Nilo vem e abre-se em vários canais para entrar no mar Mediterrâneo. É uma região bem irrigada. Então eu volto àquela informação. Eles moraram num lugar muito favorável para pastoril e etc, né? Então é uma região bem irrigada. Eles saem aqui, eles vão atravessar o mar numa pontinha norte aqui, bem ao norte do Mar Vermelho, e eles vêm caminhando. Aqui seria a rota mais natural para eles fazerem.
Qual que é o problema aqui? O problema aqui se chama filisteus, né? Então eles estão caminhando para a terra de Canaã, que era a terra prometida. Só que o que acontece? Eles não podem entrar em Canaã diretamente, assim, de bate-pronto. Porque Canaã é ocupado por gente. E por gente que está ali há muito tempo, né? Essa região aqui tem cidades-estado, né, fortificadas como Jericó. A gente vai ver a descrição de Jericó, era uma muralha, né, quase que intransponível. Morava gente em cima, para você ter uma ideia, em cima da muralha tinha espaço para morar pessoas. Tão larga ela era, tão alta e larga ela era uma fortificação enorme. Então você vai ter essas cidades e estados, né, formavam ali povos dominados, menores cidades, né? É uma época em que não há uma classe média, né? Então você tem os governantes ali, uma classe nobre, e muitos camponeses e escravos, tá? Que são então arregimentados para as guerras e etc. Pequenas cidades menores e clãs, né? Alguns nômades, outros não, tá? E também vai haver aqui nessa região, nessa época, muitos bandos de salteadores, de ladrões, né? Então formavam assim espécies de milícias, né? de exércitos, de desocupados, de pessoas assim, ex-escravos, fugitivos, ex-soldados, enfim, gente que tinha se desprendido da sua teia social, né? De onde eles estavam inseridos, e que agora viviam de pilhagens, eram como se fossem piratas, eles viviam de pilhagens, então eles botavam muito terror. Então registros históricos vão dizer que muitas dessas cidades-estado aqui da região de Canaã, tem um mar morto aqui, ok? Então aqui é um zoom desse pedacinho aqui, tá? Isso aqui é a terra de Canaã. Então a gente vai ver que muitas dessas cidades pediam muito socorro ao Egito. Eles eram vassalos do Egito, né? Eles eram, de alguma forma, eles pagavam tributos, e o Egito então os socorria de tempos em tempos, porque tinha interesse também numa certa estabilidade, e tinha interesses a defender. Mas era mais ou menos. Então você vai ver que nessa região há uma certa cultura comum, apesar de eles serem muito fragmentados e terem interesses muitas vezes opostos. Então isso também forma um terreno fértil para a entrada de Israel. Por quê? Porque não era um bloco, Canaã não é um bloco, uma nação consolidada, como era o Egito. Canaã é um ajuntamento de muitos pequenos reinos, né? Pequenas cidades-estado, que a gente chama, tá? Mas que num dado momento também tinham seus conflitos entre si, porque ali tinham pessoas com interesse de alargar um pouco mais seu domínio. E essa pirataria, né? Então era um território inseguro, né? E muitas vezes o Egito se fazia, vocês que se viram, né? Deixava a coisa correr meio frouxo também, né? Para não se desgastar. O que vai acontecer quando, então voltando um passinho atrás, em vez deles atacarem aqui direto, então Deus ainda tem muito a ensinar para eles. Então vão acontecer N experiências. Olha que interessante, né? Ora, Deus não tinha o poder de derrubar as nações e fazer eles entrarem? Sim ou não? Sim. O poder Deus tinha. Mas por que o próprio Deus os conduz, né? Aqui são regiões, né, muito menos habitadas, tá? Eles têm dificuldade com o alimento, né? Você vê que eles reclamam, né? Não era um lugar de muita fartura, não era um deserto que nem o Saara, né? Dunas, não é isso. Mas é uma região desértica porque ela é pouco habitada. E aí você vai ver que Deus conduz eles por esse caminho. E aí ao ler o Êxodo, etc., você vê que Deus tinha muito para ensinar para essas pessoas. Muito ainda para se revelar. Deus tinha todo um código da lei para entregar para eles, de quem Ele era, para eles entenderem quem era esse Deus, conhecer Ele mais. E aí muitas vezes eu acredito que isso possa servir para nós também. Nosso desejo é o caminho mais curto, mais fácil. Mas Deus vai fazer a gente percorrer o caminho que for necessário. Porque nesse caminho nós vamos conhecê-lo também.
Então essa é uma das coisas que muitas vezes a gente precisa lembrar. Por que a alegria do Senhor é a nossa força? A nossa força vem de a gente se alegrar em Deus. E como que a gente se alegra em Deus? Lembrando quem Ele é e como Ele age. Então o que eu posso olhar agora e ver, mas esse caminho está tão longo, está demorado, não seria mais fácil por aqui? Só que o que Deus quer gerar em nós é bom, é perfeito e é agradável. É a gente que precisa aprender a escutar. A gente que precisa aprender a enxergar. É a gente que precisa aprender a compreender o que Deus está fazendo. O tempo dele é perfeito. E eles começam então a caminhada, vão, e Deus começa a colocar a fé deles também em prova. E nessa caminhada na nossa vida também é assim. Deus tem um grande projeto lá, mas a gente precisa que a nossa fé também seja aprovada. E às vezes a gente vai reprovar na prova. Vai ter que fazer ela de novo. E isso foi o que aconteceu com eles, porque na verdade, né, eles ficaram, Deus tinha um tempo para eles, mas o coração deles foi se revelando tão duro, tão maledizente, tão murmurador, tão sem fé, apesar de tudo que eles viram. Olha que interessante, né? Às vezes a gente não compreende, fala assim, como pode esse povo cair tão facilmente diante do que eles viram? E a pergunta que eu faço para mim e para você é, mas eu sou muito diferente? Quando eu começo a ver o que Deus já fez na minha vida, o que eu já vi Deus fazer, o que Deus já falou, e sou capaz de, às vezes, pouco tempo depois, estar tão fraco e incrédulo, será que eu não sou feito da mesma matéria-prima desse povo? Será que de alguma forma eu também não tenho muito mais proximidade com eles do que eu gostaria de ter? Então isso é algo que a gente precisa aprender. Aí a gente começa a entender por que Paulo diz orar sem cessar. Porque Jesus, sendo Jesus, se retirava sozinho para ter tempo com o Pai. Se ele fazia isso, quem? Imagine eu. Agora, se eu levar a minha vida de uma forma assim, leviana, com certeza eu não vou colher bons frutos disso, né? E aí chega um ponto que Deus fala assim, não, é necessário, vocês não vão entrar mais na terra. Essa geração não vai mais entrar na terra. Nem Moisés entrou na terra. Moisés é o homem mais manso, a Bíblia diz, é o homem mais manso que já existiu. Perdeu a paciência, né? E ele não pecou contra as pessoas por ficar com raiva dos outros, pecou contra Deus, porque, né, ele era alguém que conhecia Deus muito de perto. Então Moisés, você vai só olhar. Você vai só olhar, mas você não vai entrar. Então levanta-se uma nova geração agora, sob o comando de quem? Josué. Muito bem. E eles vão então, finalmente, depois que toda aquela geração morre, eles ficam quanto tempo mais ou menos nessa caminhada aqui? Olha, eles vêm, eles voltam, eles vêm, para daí entrar na terra. Quanto tempo vocês lembram, mais ou menos? 40 anos. 40 anos, mais ou menos 40 anos. E eles vêm então para a região de Canaã. E aí a gente tem aqui, ó, Edomitas, Moabitas, Amonitas, Jebuseus, Filisteus, Amalequitas, todos aqueles nomes, né, que a gente ouve, eles estão todos aqui, bem instalados, com toda a sua cultura e religião e poderio militar. Informação bastante importante. Na força desse povo de Israel, não tinha como. Porque eles são um povo, né, que aqui ainda é nômade, não é um povo com poderio militar, não tem posses, não tem domínio de tecnologia, né? Você vai ter povos aqui já dominando muito mais o metal, a confecção de armas, de carros de guerra. Israel não tem nada. Tem pedaço de pau, atiradeira, tem coisa, um outro, lanças, arco, flecha, mas é outro poderio. Então realmente não teria como, tá? Vamos lá, continuando aqui. Então lembrando, né, esses povos aí já tem todo o seu panteão de deuses, com todos os tipos de prática, né? E eles seriam então, isso seria um grande desafio para os israelitas, né? Não se prostrar, não adotar
né, as práticas religiosas dos cananeus. E a gente vai ver então no livro de Juízes que é exatamente isso que acontece. Muitos deuses aqui, né, como a Azerá, por exemplo, Astarote, etc., são ligados à fertilidade, né? Deuses da vida, geradores de vida, de fertilidade. Então, havia muitos rituais para que as colheitas fossem fartas, etc. Esses rituais normalmente envolviam atividades sexuais, homossexuais, heterossexuais, e tinham muitas práticas, muitas prostitutas no templo, e a própria prática da prostituição cultural e, vamos dizer assim, profissional, ela até ficava meio confundida. Então, era um povo que oferecia, né, a Moloque, por exemplo, né, aqui tem uma fornalhazinha, filhos, sacrifícios de crianças, queimavam seus filhos como sacrifícios, né? Então era todo um povo que Deus falou assim, ó, vocês vão entrar e vocês vão expulsar, chegou, deu o tempo, né? Deu o tempo da iniquidade dos amorreus, deu o tempo. Agora vocês vão entrar e vocês vão tirar esse povo da terra, para vocês começarem, né, uma nação aqui se estabelecer e fazer meu nome conhecido na terra. Essas nações, quando eles ouviram, né, o que vinha acontecendo, né, o Egito então capitula de certa forma diante dos judeus, e como eles são tirados e vem esse povo, associada à ideia de que havia esses bandos, né, de pilhagem, esses piratas, no começo esse povo até pode ter confundido isso com, né, um exército que vinha fazer pilhagens, etc. Né? Então na cabeça desse povo era mais um povo ali invasor, bárbaros ali que estavam vindo, vamos dizer assim, né, usar essa expressão entre aspas, né, para fazer as suas conquistas. Eles também vão, aí a gente vai entender porque, por exemplo, em algum momento, pessoas menos favorecidas vão se colocar a favor desse povo. E lembre, né, havia um domínio, era uma vida muito dura, né, para essas pessoas, principalmente quem estava na base da pirâmide social, né? Então eles vendo que vem um povo e que o Egito se enfraqueceu, então você começa a ver, opa, vem aí um povo e o Deus desse povo tem alguma coisa de especial, né? Porque ele está vencendo, ele está dominando. E aí começam então a cair as cidades, etc. Né? A gente vê que Josué vai fazer uma distribuição da terra entre as tribos de Israel, então a gente vê que eles foram se espalhando. Informação importante, né? Então Israel não é uma nação, não tem uma capital, não tem um rei como esses caras tinham, né? Não tem uma cidade, estado ali forte, um governo organizado. Eles estão espalhados no meio das outras nações e distribuídos por todo o território. São pulverizados ali dentro, né? Ok? Então eles formam uma liga tribal, né? São povos fazem parte do mesmo povo, porém têm os seus problemas entre si também na história. A gente vai ver isso, né? Eles ora lutam muito juntos, então quando, né, para garantir essa liga, porém às vezes eles têm problemas também entre si, né? Eles são unidos por quê? Por um grande e forte vínculo religioso. É isso que cria a identidade dos israelitas. Esse vínculo, nós temos um Deus Yahvé que nos tirou do Egito e que nos deu essa terra como promessa. Esse é o grande vínculo que eles têm, né? Essa aliança de Israel com Deus, né? E aqui só lembrando então, como a gente já viu nas últimas aulas, os nomes dos diferentes juízes. Ok? Muito bem. E a gente viu então nas aulas passadas, né, que os israelitas então começaram a ser muito desobedientes. O que eles desobedeceram? Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho em Juízes capítulo 1. Pessoal, como revisão, assim, para dar um panorama rápido, né? Para quem veio, não veio alguns dias, para quem está começando com a gente hoje, esse é o caminho que a gente percorreu até agora, beleza? Vamos lá, Juízes capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó: porém Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, de Tanak,
de Ibleão e de Megido, nem os habitantes dos povoados em volta dessas cidades, pois os cananeus insistiram em habitar naquela terra. Mas quando Israel se fortaleceu, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou completamente. Se você for olhar esses versículos aqui, é só para exemplificar, você vai ver que tribo por tribo eles vieram, se estabeleceram, pelejaram contra aquelas pessoas. Obviamente os habitantes da terra ofereceram resistência, mas você vai ver que eles até os subjugaram, porque a Bíblia deixa bem claro, eles forçaram aqueles habitantes da terra a prestar para eles trabalhos forçados, se tornaram como que escravos, né? Porém não os expulsaram da terra, e a ordem é que eles expulsassem eles da terra. Então eles conviveram ali, né? Veja o versículo 30, Zebulão também não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram habitando entre eles e foram sujeitos a trabalhos forçados. Aser também não expulsou os habitantes de Aco, nem de Sidom, Alábia, Zibe, Elba, Afec, todas cidades, regiões, né? Reob, e assim Aser continuou habitando no meio dos cananeus, os habitantes da terra, pois não os havia expulsado. E assim vai. Você vai ver toda essa descrição, é a introdução do livro de Juízes, né? Veja o versículo 36, não é necessário, continua a descrição. Capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó: depois de toda aquela geração, então o que vai acontecer? Vai haver aqui a morte, né? Vamos lá, versículo 6. Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para a terra, cada um para a sua herança. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, ou seja, eles foram falecendo, né? Surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então surge agora uma nova geração que não tem, né? A Bíblia está deixando aqui a pista para nós, que não tem um compromisso, que não conheceu, que não foi fiel a Ele, que não andou com Ele, que não se rendeu a Ele. Eu fiquei pensando, né? Como isso também é importante e um alerta para nós. A gente não recebe fé por herança genética, né? Nem por favor, nem por andar com as outras pessoas. Nós somos responsáveis pela nossa vida. E nós temos que entender que eu, por exemplo, tenho uma responsabilidade com as minhas filhas. Para que, em eu passando, elas não acabem não conhecendo o meu Deus. Com Josué, eles serviram, eles andaram, eles viram sinais, viram prodígios. Vem essa nova geração, mas ela se esquece do Senhor. Porque agora ela está o quê? Convivendo ali na terra. Ela está olhando as coisas de fora. Quantas vezes a gente vê, né, famílias que têm uma história, tem uma caminhada, e daqui a pouco os mais jovens vão indo, vão tendo contato com outras coisas, seja via faculdade, seja o que for, e vai enfraquecendo aquela chama. Às vezes uma família tem uma história de caminhada, e quando a pessoa está longe, ela não se lembra mais quem é o Senhor, quem é Jesus, o que ele significa para aquela família, o que significou para os seus pais, já não crê mais. Ela vai precisar da experiência dela também. Então, vamos lá. Versículo 11 do capítulo 2. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram Baalins. Então, você vai ter diferentes deuses ali, a gente viu alguns, né? Os Baalins eram... Baal, a palavra Baal também significa Senhor, né? Senhor, o dono, o proprietário, é aquele que comanda. Então você tinha pequenos Baals, os Baalins, que eram adorados em muitos lugares, mas você tinha
alguns assim mais centrais, né? Mas, vamos dizer assim, que seria aquele Baal principal, uma entidade superior às outras inferiores, que eram mais micro-regionais ou até familiares. Aí você tinha esse centro de adoração maior também, Baal, para a gente entender o contexto, né? Versículo 12: abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor. Então a gente vê aqui a desobediência. Primeiro, não expulsaram os habitantes da terra, se tornam idólatras. E por fim a gente vai ver, né? Vamos ver aqui, ó, versículo 22. Não vai ler tudo aqui. Acho que podemos passar para o 3, 4 e 6. 3, 4. Essas nações ficaram para que os israelitas fossem postos à prova por meio delas. Chegou um momento em que Deus falou assim: então, se Israel não quer fazer o que eu ordenei, o que eu prometi que faria, eles não querem me buscar para que eu dê a terra para eles, então eu também não vou expulsar esse povo. E esse povo vai se tornar uma prova para eles, um tropeço. Ontem à noite a gente estava, né, refletindo juntos aqui. Eu trouxe a meditação no culto de ontem. E uma frase que eu usei, né? Muitas vezes Deus quer saber o que a gente de fato quer. O que a gente de fato quer? Né? Essa é a pergunta: o que você quer que eu te faça? Será que eu quero realmente uma transformação? Será que eu quero realmente sair de onde eu estou? Será que eu quero realmente avançar? Então eu preciso tomar as atitudes que são coerentes com isso. Deus não vai me forçar a nada, mas Ele vai né, me cercar de situações. É o que Ele fez com eles aqui. Deixou, então vocês fiquem aí. E vocês vão colher essas consequências. Para que então depois eles pudessem fazer um caminho de volta. Versículo 6 diz assim: tomaram as filhas deles por mulheres e deram suas filhas em casamento aos filhos deles, e cultuavam os seus deuses. Então a gente vê aqui Israel caindo. Então, lembrando, né, toda a lei já havia sido dada a Moisés, tudo que eles podiam e não deviam, não podiam fazer já tinha sido dado, já tinha sido tudo falado. E agora que eles precisam viver isso, eles começam a tropeçar. Muito bem. Então a gente viu, né, nas aulas anteriores, aí tem os profs aqui estão com a gente, né, que começou então esse ciclo de pecado. Deus então entregava eles aos sofrimentos, porque Deus permitia que os povos os subjugassem por períodos de 20 anos, 18 anos, 40 anos. Mas eles não deveriam estar na terra. Era a terra deles. Era a terra. O sonho de Deus, o projeto de Deus é que eles vivessem bem ali. Mas por escolhas deles, agora eles vivem em opressão, em escravidão, se colocando debaixo de servidão, quando na verdade eles deveriam estar vivendo o melhor. Isso é um alerta para nós também. Precisa cuidar da forma como a gente vive. Se a gente escolher o caminho errado, a gente também, em vez de viver em toda a liberdade, em toda a alegria, em todo o conforto, né? Não o conforto assim, material, mas o conforto espiritual que Deus tem, eu me coloco de novo em opressão. Aí esses sofrimentos, o que acontecia? Geravam súplicas, né? Geravam clamor, gerava pedido de socorro. E aí então vinha um libertador. Então a palavra juízes a gente viu também, né? Não era somente aquele juiz que a gente conhece, né? Juiz que trata do legal, né? Daquilo que é lei, julga questões, mas sim, também a palavra pode ser traduzida por libertador. Então foram também comandantes de batalhas, né? Que organizaram revoluções e resistências e reviravoltas nesse domínio, né? Só que logo em seguida vinha de novo um período de pecado. Vamos dar uma olhadinha aqui em Juízes 10, 6. Como o assunto é vasto, eu estou, irmãos, tomando a liberdade de fazer as leituras aqui, mas vocês vão seguindo bem, com bastante atenção, para a gente ganhar um tempinho, beleza?
Veja lá, ó, um pouquinho antes, né? Nós estamos aqui com os juízes Tolá e Jair, capítulo 10, ele diz assim, ó, então, versículo 6, então os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Cultuaram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Amonitas e dos Filisteus, visto que abandonaram o Senhor e já não o cultuavam. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos Filisteus e nas mãos dos Amonitas, os quais começaram a humilhá-los e a oprimi-los naquele mesmo ano. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. E os amonitas atravessaram o Jordão para guerrear também contra Judá, Benjamim e Efraim. E Israel foi dominado por grande angústia. Então eles passaram maus bocados aqui, né? Versículo 10, então os israelitas clamaram ao Senhor, pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e cultuamos os Baalins. Mas o Senhor respondeu aos israelitas, não fui eu quem os livrou dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Quando os sidônios e amalequitas e maonitas vos oprimiram, clamastes a mim, não vos livrei das mãos deles? Mesmo assim vós me abandonastes e cultuastes outros deuses, por isso não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem na hora da angústia. Mas os israelitas disseram ao Senhor, nós pecamos, faze tu conosco o que achares melhor, mas te suplicamos que nos livres hoje. Então aqui eles realmente se humilharam, pelo menos em palavra. É suficiente quando a gente se arrepende só em palavra? Suficiente não. Não, Começo. é um começo, muito bem. Deixa eu Marco Aurélio. Muito bem. E aí a gente vê então o versículo 16. Então se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e voltaram a cultuar o Senhor. Então o arrependimento de palavra veio acompanhado de uma atitude. E isso na aula passada eu achei muito legal, que a gente conversou e eu anotei lá, marquei, o arrependimento só de palavra não basta. A gente tem que tomar atitude que seja coerente com o arrependimento. Tem coisa para abandonar? Abandone. Na força do Senhor, abandone. Tem coisa para confessar? Confesse. Tem coisa para consertar? Conserte. Muito bem. Vamos lá. Esse é o contexto então que a gente veio até agora. E finalmente a gente entra aqui rapidinho então com Sansão. Bom, a história de Sansão está descrita nos capítulos 13 a 16, né, desse livro, tá? E Sansão é um personagem bastante polêmico. Bastante polêmico. E nós vamos ver o que a gente consegue tirar de lições da vida de Sansão. Ok? Eu queria só fazer um pequeno parêntese. Eu queria indicar para vocês, eu estou estudando esse livro aqui, chama Panorama Histórico de Israel, do pastor Antônio Renato Russo. Muito legal, foi meu professor no seminário. É um livro fácil de ler, então não é um livro assim acadêmico, pesado, tá? Da editora AD Santos. E é um livro assim que traz assim, informações bem legais de contexto histórico. Ele faz uma análise muito bacana, tanto do ponto de vista teológico, né, espiritual, vamos dizer assim, quanto do ponto de vista natural, social, humano. Então é muito legal, fica a recomendação aí para vocês, tá bom? Panorama Histórico de Israel, do pastor Antônio Renato Russo. E ele usa uma frase muito interessante. Sansão é um personagem que parece assim uma mistura de super-homem com como que a gente diz, um rebelde juvenil, assim, um jovem, um rebelde assim mesmo, porque ele é um cara muito, muito polêmico, tá? Mas eu acho que tem lições interessantes. No capítulo 13, de 1 a 25, vai falar sobre o nascimento de Sansão. E aí já começa a primeira coisa marcante da vida dele. Então vamos dar uma olhadinha, capítulo 13.
Alguém quer ler? Começa a leitura para nós, fazendo favor. Pode ser você, meu irmão? Capítulo 13, faz favor. Do 1 ao 5. Pode ser do 1 ao 5. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos das mãos dos filisteus. Só um pouquinho. Então, o que começa aqui? Um novo ciclo de peca, cai, tá? Só que ele vai ser um pouquinho diferente esse ciclo, tá? Então 40 anos nas mãos dos filisteus. Vai lá, meu. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará a luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia de seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Muito bem. Então o que a gente vê aqui? Existe um homem, né? Um homem chamado Manoá, cuja esposa era estéril. Mais uma vez, vem a questão de uma estéril e vem a questão de um nascimento miraculoso. Deus vem com poder trazer essa criança. Que outros nascimentos miraculosos como esse a gente viu? Já viu ou que vocês se lembram assim? Esaú, Jacó, Esaú e Jacó, Isaac, próprio Isaac, né, o filho da promessa. Quem mais? Jesus é o concurso, né? Jesus numa categoria, mas também é. Mas quem mais? Jesus não precisou de José, né, ali para concepção. Quem mais? Samuel, né, que virá logo à frente, nós vamos estudar Samuel. Samuel também, né, Ana não podia ter filhos, né, e daí foi consagrado. Quem mais? No Novo Testamento, vocês lembram alguém além de Jesus? João Batista. A mãe dele já era idosa, né? E aí vem João Batista, né? Ela já não... em forma miraculosa. E eles, então, João Batista, né? Vamos pegar esses dois personagens, João Batista e Samuel, também são o quê? Consagrados ao Senhor. Então aqui, Deus vem e fala: ó, eu vou te dar um filho. E então você já na gravidez você não vai mais comer o fruto da vide, porque ele vai ser nazireu desde o ventre. Então o que a gente vai ver aqui? Deus então dá uma promessa. Ele vai começar a libertar Israel dos filisteus. Deus vem, intervém, faz um milagre, levanta um homem, só que esse homem precisa ser o quê? Consagrado. A mãe dele já deve se abster do vinho, né, de bebida forte, tá, desde o ventre, para que ele não pode ter contato com nada disso. Ele é nazireu. Tá? Deixa eu me lembrar se eu vou falar um pouquinho do voto nazireu agora ou depois. Mas o voto de nazireu, eu acho que se não tiver um outro slide mais à frente, para não perder aqui a sequência, eu volto e a gente fala dele. Beleza? Muito bem. E aí vem o seguinte, ó. A Bíblia diz que Deus os entregou aos filisteus. Então o que acontecia? Se eles fossem obedientes, eles tinham vitória. Apesar de serem fracos, Deus era a vitória deles, dava força para eles. Apesar de todas as impossibilidades de guerrear e vencer aqueles povos tão guerreiros, tão aguerridos, tão fortes, tão preparados, Deus dava vitória. A gente viu aí na aula passada ou retrasada, com poucas pessoas, com 300 homens, quando um exército que cobria a terra, né? Que era muita gente, e eles foram ali, e Deus mesmo, eles não botaram a mão no povo. O povo ali, Deus já faz uma confusão, eles já vão, né? Ora Deus dá chuva de saraivada de pedra, ora Deus põe eles em confusão, eles mesmos se matam. Deus tinha muitas saídas, né? Não era na força deles. Mas quando eles entravam em desobediência, então vinha uma opressão permitida por Deus, né? Ainda que não aprovada. Isso você vai ver depois, ao longo dos outros livros bíblicos e dos profetas, que Deus permite que um povo venha e oprima, não quer dizer que Deus
aprova o que eles estão fazendo. E isso é muito interessante em Deus. Não é que Deus usa pessoas para fazer o seu trabalho sujo. Não é nada disso. O ser humano, na sua história, ele é cheio das suas loucuras, dos seus pecados, e ele vai manifestando isso. Mas Deus, ele está acima dessas coisas. Então ele observa tudo. E ele não intervém em alguns momentos. E permite certas situações por um tempo. Mas não quer dizer que a justiça dele, num dado momento, não venha e não se faça. Né? Então, ele permitiu. Quer dizer que ele não queria, que ele aprovava o que os filisteus estavam fazendo? Não. Mas ele permitiu. E aqui uma informação bastante importante que serve para nós também. Para eles era muito claro que tanto a bênção como a maldição vinha do Senhor. E isso quebra para nós um certo conceito errado que nós temos. Não pensa em maldição, já pensa em coisa do diabo, né? Se você voltar lá em Deuteronômio, você vai ver quando eles se posicionam lá em 2 montes, e de um lado eles vão proclamar todas as bênçãos se eles obedecessem a aliança, e depois todas as maldições. Quem determina isso? É o Senhor? É o Senhor. É o Senhor que determina também a maldição. Mas quem é culpado da maldição? Nós. O povo, somos nós. Só que a maldição é um ato de amor. Veja lá, Provérbios 3, 11 e 12. Provérbios 3, 11 e 12. Quem pode ler? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então a gente vai ver, mesmo no texto que a gente leu, que Deus permitia de forma que eles pudessem ser oprimidos e se voltassem para Ele. Muitas vezes na nossa vida não é diferente. Deus permite certas situações, a gente sente na pele e aí a gente diz: o que eu estou fazendo? Onde eu fui parar? Que loucura é essa? Ai de mim, Senhor, me ajude. E Deus vem então e restaura, e transforma. O pastor Cote tem um livro que fala muito sobre isso, e a gente teve uma oportunidade, e foi para mim um grande ensinamento, quando a gente teve a oportunidade num retiro do louvor, ele ministrou, e aí aquele dia foi a primeira vez que eu vi assim: mas quem manda a maldição é Deus também. Não, Deus abençoa, Deus não morde isso. É a mão de Deus que pesa, é as consequências do pecado, e Deus não passa a mão na cabeça, mas Ele deixa a gente vivenciar aquilo. Mas sempre há um escape, uma saída, né? Sempre um retorno, um voltar, um arrepender, e Deus nunca despreza um coração quebrantado, contrito, um espírito abatido. Porque a gente tem que lembrar que Deus não é só amor, mas é justiça também. O amor de Deus... esses dias eu escutei uma frase, vou parafrasear, né, mais ou menos assim: justiça sem amor é legalismo, amor sem justiça é sensualidade. Eu achei muito interessante isso, achei um pensamento bem verdadeiro, porque o amor de Deus, a mesma medida que Ele ama, Ele é justo. Na mesma medida que Ele tem o poder de criar, Ele tem o poder também de destruir todas as coisas, né? Tudo está na mão dele, né? Ele levanta, Ele abate, Ele é Deus, Ele é Deus, né? Então mesmo quando Ele então pesar a mão sobre nós não devemos nos ressentir, sabe por quê? Porque a pior coisa é se um dia Ele nos abandonasse. Então deixa, viva sozinho, e que fique entregue à tua própria sorte. Isso seria terrível. Mas enquanto Deus estiver nos corrigindo, pesando a mão dele sobre nós, permitindo situações que nos façam acordar e voltar para Ele, sempre vai ter uma esperança. Muito bem. Algum comentário, irmãos? Então é isso mesmo. Vamos lá.
Então, o nazireu, a palavra nazireu significa consagrado, separado para Deus. Ok? Isso era Então, a pessoa podia ser, a gente vai ver em Números, se eu não me engano, no capítulo 6, vai descrever como era o voto do nazireu. Né? E esse voto ele podia ser temporário ou ele podia ser para a vida toda. Então, a gente falou aí de alguns personagens que já do ventre foram, e desde que nasceram já foram consagrados e por toda a vida tiveram o voto de nazireu. E havia aquelas pessoas que tinham um voto temporário. O que ele tinha que fazer durante esse tempo? Basicamente, então ele devia se abster do vinho, de comer uva, de qualquer produto que viesse da vide. Ele se abstinha disso. Ele não cortava o cabelo. Então ele deixava o cabelo sem passar a navalha, diz ali. Então ele deixava o cabelo crescer. E ele não podia, aqui não fica muito bom porque o nosso projetor não está muito legal, né? Está na hora de trocar a lâmpada já. Mas aqui tem um caixãozinho. Então eu quis representar o seguinte: ele não podia se envolver, né? Ele não podia estar numa casa em que tivesse alguém morto, por exemplo. Entrar lá num velório, vamos dizer assim, né? Ir num funeral, encostar num morto. Não podia. Senão ele estava impuro. Aí ele tinha que fazer um sacrifício de purificação, aguardar os 7 dias, no 8º dia fazer o sacrifício que a lei pedia, para ele continuar, então retomar o voto dele de nazireu. Então se ele quebrasse por algum motivo, ele fazia um tempo de purificação e tinha lá uma série de sacrifícios que ele fazia, levava até o sacerdote para ele poder retomar. E se ele quebrasse também o voto por algum motivo, então ele cortava o cabelo. Ele cortava o cabelo, raspava a cabeça para começar tudo de novo. Então ele ficava com o cabelinho curto para poder, então, estou retomando meu voto, e o voto começava a crescer o cabelo de novo e aí retomava o voto dele. Ok? Muito bem. Então a gente viu ali que, a gente vai ver nesse capítulo 13, que Deus então revela para a esposa de Manoá e para ele, né? A gente não vai ler detalhe por detalhe, mas de forma muito assim, sobrenatural, o que ele esperava deles, que eles ensinassem para o menino o que esperava então dessa criança, que ele fosse nazireu, que ele fosse consagrado. E isso era uma coisa solene, uma coisa importante, não era algo banal. Né? Por quê? Porque Deus tinha um grande mover para fazer na vida dele. Beleza? A gente vai ver que Sansão, né, esse mover ele se manifesta em grandes e grandes feitos, coisas sobrenaturais. Por exemplo, no 13:25, né? Vamos dar uma olhada lá? 13:25. Quem pode ler para nós? O Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Isso, a incitá-lo, a agir nele. O Espírito do Senhor começou a movê-lo. O que está lá em 14:6? Vamos lá, quem lê? Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Eles estavam se deslocando, né? Um leão ataca Sansão, Sansão despedaça com as próprias mãos. Então, é um feito totalmente sobrenatural. 14:19. Vamos lá? Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Estaol, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado Eli. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. Então não vem aqui nesse momento em conta o contexto, só o ato, né? Ele sozinho matou 30 pessoas de uma vez, 30 homens, né, numa cidade filisteia ali, de uma vez só. Né? 15:14. Quando ele chegou a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimados no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Vamos ver, então aqui ele estava todo amarrado, né, com cordas,
E a Bíblia diz, né, compara como se fosse um fio de linho queimado. Ou seja, se você pegar uma linha e botar perto do fogo, você vai ver que ela se desfaz. Então, ele não havia quem o contivesse. Por isso que ele era tipo um Superman, né? Um cara tinha um poder, uma força extraordinária, porque o Espírito Santo se apossava dele e agia, né? E nisso, então Deus queria o quê? Subjugar agora, derrotar os filisteus, ok? Bem. Aí a gente vai ver, também na vida de Sansão, né? Agora, essas situações acontecem dentro de um contexto. Bom, o que a gente vai perceber lendo sobre Sansão? Já no 14:1, olha que interessante. Então, capítulo 13, só para a gente lembrar, o milagre, toda a revelação, o anjo do Senhor vem, né? Eles até conversam com o anjo, uma hora o anjo some na fumaça, eles percebem que Deus tinha vindo falar com eles, eles ficam todos temerosos, né? Tem temor no coração dos pais dele, porque Yahvé tinha se manifestado a eles, né? Não era apenas, eles achavam no começo que era um profeta que veio. Se você ler o capítulo 13 no detalhe, o homem que veio, o homem veio falar, quando eles veem ele subindo na fumaça, não era um homem, era o anjo do Senhor, era uma manifestação desse Deus, e há muito temor no coração deles. Manoá diz, agora nós vamos morrer, a gente viu o anjo do Senhor, nós vamos morrer. É interessante isso, não é? O temor deles deve ter sido uma experiência muito marcante. E aí a mulher acalma ele e fala, não, se fosse para nos matar, ele teria nos matado. Ele veio aqui e encheu a gente de promessas. Esse filho vai ser especial, ele vai fazer grandes coisas, né? Então ela diz, se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais da nossa mão, nem teria mostrado todas essas coisas, porque ele foi fazendo sinais, talvez deu para eles visões, talvez fez, né? Diz aqui que ele fez coisas maravilhosas diante deles, maravilhas, coisas estranhas, coisas sobrenaturais. E aí eles guardaram isso no coração. Ao que dá a entender, eles tinham esse temor. Agora veja que interessante, porque não fala nada da infância do menino, né? Não fala nada, só pega ele já, talvez jovem ali, um jovem adulto. E diz assim, porque ele está aqui em idade de casar. E fala aqui, Sansão, 14:1. Sansão desceu a Timnat, que era uma cidade dominada pelos filisteus, e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando subiu para casa, disse a seu pai e sua mãe, viu uma mulher em Timnat, uma das filisteias, trazei-a para que seja minha mulher. Versículo 3, mas seu pai e sua mãe lhe responderam, acaso não há mulher entre teus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus incircuncisos? Então eles tinham bem claro quem eles eram. Provavelmente Manoá também tinha sido circuncidado, conforme a lei. Estão guardando aqui, né? Então você vê que eles tinham consciência, mas muitas vezes eles também se corrompiam, né? Mas agora, talvez essa experiência aqui marcou muito a vida de Manoá, né? Ajudou ele a firmar na fé em Yahvé, né? E aqui ele vem, então ele fala assim, mas Sansão disse a seu pai, toma para mim, porque ela me agrada muito, né? O que eu começo a ver em Sansão aqui é que esse voto, o nazireado dele, a consagração ou a experiência dos pais, de alguma forma, não transparece no texto que passou pelo coração dele, pelo contrário. Porque ele como nazireu e ele como israelita, ele sabia o que ele podia e não podia fazer, ou deveria pelo menos saber. E ele não toma conta disso, porque ele vai buscar o quê? Uma mulher filisteia, que era um casamento proibido. Quer ver? Êxodo 34:16. Vou ler rapidinho aqui para a gente contextualizar. 34:16. Não tomes para teus filhos mulheres entre as filhas deles, para que quando elas se prostituírem com os seus deuses deles, não levem também os teus filhos a se prostituir com esses deuses. Então, qual era o problema? Se ele se casa com uma mulher idólatra, ou dá a filha dele em casamento para um homem idólatra, o que vai acontecer naquela casa? Aquela família vai partir para a idolatria. Então ele fala assim, não tome casamento com esse povo, não se una, não se coloque naquilo que a gente chama de jugo desigual. Você está no jugo do Senhor, eles estão no jugo de Baal, de Astarote,
N deuses lá. Não se coloque debaixo desse jugo. Você é do Senhor. E Sansão não toma conta disso. Ele não quer nem saber. Parece uma coisa, não, eu quero aquela mulher, vai, pega, contrata lá o casamento, vai lá, comunica, porque eu quero. Então há uma descrição de um homem que não parece não ter noção ou não viver de acordo com a promessa ou com o voto que Deus mandou fazer. Porque é diferente, ele não foi lá e Manoá, se eu tiver um filho, Senhor, me dá um filho, porque aí ele vai ser nazireu. Foi a mãe dele, como Ana, que falou assim, se o Senhor me der um filho, ele vai ser do Senhor. Deus vem falar assim, esse menino, eu tenho um propósito, é um chamado, né? Um chamado. E ele aqui parece meio alheio ao chamado, né? Também quando aí no capítulo, nesse capítulo, quando eles descem para ir buscar a mulher, então acontece essa situação do leão. E o que é interessante é que a Bíblia diz que eles desceram juntos. Mas quando chegou perto das videiras, não sei de onde, aqui ó, vamos lá, não sei de onde é bom, né? Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe. Eles desceram em família. Ao chegarem às vinhas de Timnate, um leão novo o atacou rugindo. O atacou, não fala os atacou, fala o. E era proibido de chegar próximo a vinhas. É uma suposição apenas. Será que ele não tinha ido lá na vinha de propósito? Será que ele não ia colher uvas e comer? Não fala. Mas ele está sozinho. Por que ele está sozinho? Então o Espírito do Senhor se apossou dele, né? Despedaçou o leão e diz aqui, ó, versículo 6: porém não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Se eles estivessem juntos, os dois sabiam. Então ele foi atacado sozinho e ocultou o acontecimento. Então você vê que ele não tem uma transparência. Por quê? Qual seria a atitude dos pais se eles soubessem disso? Corrigiu. É interessante, vamos acompanhando. Depois, né? Veja o versículo 8. Passado algum tempo, Sansão voltou para casar-se com ela. Eles contrataram o casamento, retornam para casa e um tempo depois ele volta para efetivamente ter a festa do casamento. E quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, ele foi ver o cadáver do leão. Ele podia fazer isso? Não. Era um bicho morto, ele estaria impuro. Foi ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tomou o mel com suas mãos e foi comendo pelo caminho. Ele não podia comer nada impuro. Também fazia parte do voto, né? Além da bebida, além do morto, ele não podia comer a comida impura, cerimonialmente impura. E ele comeu, porque estava dentro do cadáver. E o que ele foi fazer perto da vinha de novo? Né? Ou será que eles passaram ali antes e ele ficou para trás? Enfim, mas aqui ele vai lá procurar para ver. Então você vê que ele não tem cuidado. Aqui fica bem claro, ele não tem cuidado com o voto dele, com a consagração dele. Ele não tem atitude conforme ao chamado dele. E isso fica uma lição para nós também. Eu creio de todo o coração que Deus, Ele tem um plano, tá, grandioso na vida de cada um de nós, minha e sua. Pode ser um plano grandioso que não saia de um certo anonimato. Não é esse o problema, você não precisa ficar famoso. Mas isso não quer dizer que você não faça parte de um plano grandioso de Deus em usar você para a glória dele e para o reino dele. Mas nós temos que ter atitude conforme ao chamado que a gente recebeu. Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para mim. Eu me consagro na mesma proporção do meu chamado. Muitos de nós, né, cristãos, é até engraçado, a gente tem todo um vocabulário próprio nosso, né? Então Deus tem promessas, né, na minha vida. E a gente tem mesmo, é verdade. Mas será que eu
oro na proporção daquilo que Deus quer fazer em mim? Será que eu me consagro na proporção que Deus quer, daquilo que Deus quer fazer comigo? Será que eu busco a Deus em conhecê-lo na proporção do que Ele tem de projeto para mim? Não só no fazer, porque o maior projeto de Deus é que a gente seja um com Ele, parecido com Ele, a imagem do seu Filho. Ou eu estou vivendo do meu jeito, à la Sansão, meio descuidado, negligente, leniente, né? Tranquilo, tolerando o pecado, tolerando o que não pode, correndo atrás dos meus prazeres. Não, eu vi a mulher, mas ela é filisteia. Não, mas não me interessa, eu me agradei dela, é com essa que eu quero. Então vai revelando um coração meio imaturo, né? Descompromissado. Muito bem. Né? E aí depois, agora é uma coisa muito interessante, né? O versículo 4, e depois eu vou ficar com uma pergunta e logo a gente vai acabar e vai ficar para a nossa reflexão. O versículo 4 desse capítulo 14 diz assim: quando os pais dele dizem, você não pode casar com a filisteia, será que não tem alguém que tal? Diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Como é que a gente resolve isso? Então, será que ele, na verdade, ele foi lá buscar aquela mulher porque Deus estava movendo o coração dele para isso? Era da vontade de Deus que ele se casasse com uma filisteia? Guarda aí, nós vamos refletir nisso daqui a pouco. Beleza? Aí o que vai acontecer? No capítulo 15 vai falar então, o fim do 14 e o 15 vai falar desse casamento, e é muito conturbado. Então ele vai para a festa de casamento, a festa dura 7 dias. Ele então comeu aquele mel e foi todo garboso lá para o casamento dele, se achando, né? Então ele faz um enigma. Na festa são convidados 30 homens ali para ser os companheiros. Vamos assim chamar de padrinhos de casamento? Tá? Só para... isso não é o mais importante, mas como se fossem 30 padrinhos de casamento, ou 30 companheiros ali para fazer ali as bodas do noivo, né? E a noiva está ali, 7 dias de festa no quarto, e ele lança então um enigma. Ele fala assim: quem que vai imaginar, né, que alguém despedaça um leão e come mel das entranhas do mel que está ali nas entranhas do leão? Ninguém vai imaginar isso, né? Então ele faz esse enigma e pergunta então para eles, né? Diz aqui, ó, no versículo 14 do capítulo 14: então ele disse, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E eles não conseguiam decifrar isso, óbvio que foi uma coisa que ele viveu, né? Passa alguns dias, então eles ameaçam. Então ele faz isso aqui, que se eles acertassem, eles iam ganhar lá 30 vestes de linho fino e tal, 30 mudas de roupa. Não é uma época em que você vai no shopping e compra as coisas, né? Então tudo tinha um valor maior. Isso pode parecer uma coisa tão banal, mas não era banal, né? Posses eram coisas complicadas, né? Havia escassez das coisas, tá? Então de alguma forma isso aqui tinha um certo valor e eles queriam ganhar. Então eles vão falar com a mulher dele, diz assim, ameaçam ela de morte, e ela então importuna ele até que ele conte, né? E no último dia lá da festa, né, no 7º dia, antes do entardecer, para fechar, para se completar as bodas, então eles vêm e revelam ali, todos os faceiros, né, revelam o mistério. Óbvio que ele entende que foi ela que entregou, vai, mata, né, os filisteus com as próprias mãos e tal, e enfim, ao desfecho, e ele abandona essa mulher. E o pai dela então entrega ela como esposa para dá a entender, um dos padrinhos ali, entre aspas, para ele. E ele fica muito, muito bravo com isso, porque ele volta, passado um tempo, para revê-la, traz lá um presente, e aí descobre que ela foi entregue para outra pessoa. E aí ele faz então ele pega raposas, põe fogo, né, na cauda das raposas, e elas saem pelos campos de trigo, pelas plantações, e põe fogo em tudo e causa um grande problema, né? Isso está lá no capítulo 15, tá? Então você veja que ele começa, ele tem
quer se vingar daquilo que eles estão fazendo, e começa então a fazer mal aos filisteus e causar uma grande contenda com os filisteus. Uma informação bastante interessante: a Bíblia não diz aqui aquela fórmula em que eles estavam sendo oprimidos e então se arrependeram. Pode perceber, não fala isso. Então se arrependeram, então buscaram o Senhor, clamaram por socorro e Deus levanta um libertador. Não é isso que aparece aqui. Aparece Deus agindo. Aí a gente começa a ver também atos de soberania de Deus. Por quê? Quem sofre também com o domínio dos filisteus, os filisteus eles ficam nessa região aqui, como a gente viu mais acima. Tá? Ó, vamos pegar aqui, ó. Né? Os filisteus estão mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? Litorânea. Pega um pedaço de Dan, de Efraim, eles estão aqui, ó. E aqui embaixo é Judá, né? Ora, de Judá vai sair quem? Quem vai ser um dia, vai ser levantado em Judá? Também, descendente de quem? É Davi. Nós estamos numa fase pré-transição entre essa liga tribal e um reino. Então Deus começa a preparar um caminho. O que está acontecendo aqui? Judá parece estar aceitando o domínio filisteu, porque não há uma reação do povo. Diferente de, se você voltar um pouco aqui, como a gente leu no capítulo 10, eles clamaram a Deus por socorro. Aqui eles estão quietos. E você vai ver no 15, do 9 em diante, que em certo momento, depois que ele toca fogo lá, os filisteus sobem na região de Judá ali, contra os homens de Judá, reclamar de Sansão, que eles querem que ele seja entregue para eles. E Sansão foi morar numa caverna. E aí os homens de Judá vão falar com Sansão: o que você está fazendo? Você não sabe que nós somos servos dos filisteus? Você não sabe que a gente está aqui, eles estão dominando sobre nós? Que você veio arrumar para a nossa cabeça? Aí ele fala: então, só não seja, nós viemos amarrar você e entregar para eles. Só não sejam vocês que me matem, né? Ele pede então, né? Que não sejam os próprios irmãos dele, israelitas, que o matem. E aí a gente vê aquele versículo onde depois ele vai se soltar dessas portas, vai pegar uma queixada. Ele acha uma queixada de jumento, tá? Né? Que são a mandíbula inferior ali de um jumento. Né? Ele usa aquilo ali, está fresco. Mais uma vez ele pega lá uma coisa de um bicho morto, né? se tornando impuro, porque ele era nazireu, ele não quer saber, ele cata mesmo e sai e mata 1000 homens. Agora olha que interessante o coração dele. Versículo 15, capítulo 15. Ele achou uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e matou 1000 homens com ela. Sansão disse: com a queixada de um jumento fiz deles montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1000 homens. O que te parece isso? Fazendo piada, né? Você vê que ele... É uma suposição, mas assim, me parece um pouco arrogante da parte dele, né? Ou, enfim, né? Não é... né? Yahvé me deu vitória, né? Yahvé... Ele já, não, com a queixada eu fiz montões e tal. Vai dando para nós assim, as pecinhas do quebra-cabeça de um cenário interessante sobre a personalidade desse homem. Mais à frente um pouquinho ele fica com sede, daí ele lembra que tem Deus, né? Versículo 18, Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Aí ele clamou, para dar glória a Deus pela vitória que seria impossível, 1 contra 1000, ele não serviu. Eu amontoei 1000, eu amontoei uma queixada de jumento. Mas quando ele teve sede, foi lá para o Senhor e disse: tu deste este grande... Aí ele lembrou: Senhor, tu deste esse grande livramento pela mão do teu servo, agora morrerei eu de sede para cair na mão desses incircuncisos. E aí Deus dá água para ele, né? Então vai dando aí para nós um cenário de quem era esse Sansão. Para a gente ir finalizando aqui, né? Então ele tem essa postura com as mulheres no capítulo 16, versículo 1. Então diz, né? Ele vai e se une a uma prostituta. Sansão foi a Gaza, que é na faixa... Já ouviu falar em faixa de Gaza? Foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela, né?
Então ele era um camarada que ele não tinha limite nas coisas que ele fazia, né? Depois, ele vai então mais à frente, ele vai se apaixonar por Dalila, né? E aí Dalila, vem lá se tivesse lava-jato no templo, lá Dalila tinha dançado, né? Porque eles vêm e corrompem ela, né? E dizem assim, ó, a gente vai te pagar uma grana se você descobrir o segredo desse homem. O que faz ele ter tanta força sobrenatural assim? E a gente conhece a história. Então ele vai brincando com ela, né? Ele dá pistas falsas para ela, e ela não consegue, até que ela importunou ele tanto que diz que a alma dele se angustiou até a morte. Versículo 16, versículo 16. E visto que ela o importunava todos os dias com as suas palavras, cansou-o tanto que a alma dele se angustiou até a morte. E aí ele revela então o segredo dele. E é interessante que daí, né, o que acontece com ele? Ela faz ele dormir no colo dela, ela chama um homem, o que o cara faz? Corta o cabelo dele, né? Então o voto dele do Nazireu ali, né, tudo, né, aquela consagração que Deus pediu dele, ela vai embora, e aí o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito se retira dele. Veja, ó, versículo 20, ele disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Para ele estava tranquilo, mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então o que acontece com ele? Ele vai ser preso, né? Ele vai ser, a primeira coisa que fazem com ele, quem lembra? Vazam os olhos dele, ele é cegado, humilhado, está com o cabelo todo cortado e é levado preso. E aí no restante aqui, a partir do 23, eles falam então, né, 23, então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para comemorar, pois diziam: nosso Deus nos entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E aí Sansão então no versículo 28 clama ao Senhor, né, e aí parece que ele cai em si, né, e diz assim: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. E Deus então ali dá força para ele, e aí ele empurra as colunas do templo e diz: que eu morra com os filisteus, né? E ele acaba então se entregando ali. Inclusive Sansão vai se tornar um tipo para Cristo, né? Não pela vida que teve, mas de alguém que então falou assim: escolhe ali morrer. Ele sabia que ele ia morrer ali, mas que faz aquilo que talvez, né, entendeu todo o plano de Deus, e ali ele viu que ele ia pagar com a própria vida dele, né? Então ele pede a Deus que tenha misericórdia dele, que não deixe ele ser, porque ele ia ser exposto ao ridículo ali, né? Estavam ali para escarnecer dele, para judiar dele, para expor a ele, né, naquela festa, naquele culto a Dagom. Então ele ali mata, a Bíblia diz que ele matou mais gente na sua morte do que... Isso também é profético para nós, né? Que coisas que precisam morrer em nós para gerar, né? Para gerar vida no reino de Deus, né? Que coisas precisam morrer em nós, né? E aí que caiam esses poderios aqui de trevas e poder fazer o plano de Deus avançar, né? E aí volta a questão, né? Como que a gente equilibra isso tudo? Então quais seriam as lições que a gente pode extrair da vida de Sansão? O que vocês, vendo essa caminhada, lógico que a gente não pode ler todo o texto, versículo por versículo, mas esses pontos, o que para vocês chamou a atenção na vida dele? Na história dele? Ou se vocês tiverem alguma dúvida também, que vocês quiserem, né, apresentar, perguntar. Vamos lá. Eu acho que com a soberba, assim, porque ele sabia da grande força que tinha, do grande propósito, e a soberba também a imaturidade, porque quando eu uma vez, eu refletindo sobre a história dele,
E me veio muito ali com a paixão de Dalila, não era um casamento certo, tipo, não era algo que Deus tinha planejado, então já estava errado, né? E ela tentou 4 vezes, na 4ª vez. A derrocada do domínio filisteu aconteceu ou não? Sim, aconteceu. A Bíblia fala ali que naquele templo de Dagon estava a liderança dos filisteus, então eles foram enfraquecidos ali, morreu muito filisteu ali, né? Então começa a enfraquecer o domínio deles. Esses filisteus, eles ficaram tanto tempo que só em Davi é que eles vão ser finalmente destruídos, né? Finalmente Israel vai dominar aquilo ali, e olha lá, porque foi muito complicado. Mas Deus cumpriu aquilo que Ele queria fazer. Então, o efeito final aconteceu ou não? Aconteceu. Certo? Então vamos lá. Eu anotei algumas coisas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Não, eu só queria tentar fazer a relação de Sansão ser juiz, né? Ótimo. A única informação que a gente tem sobre o período dele diz assim, ó, capítulo 15, versículo 20. Sansão foi juiz em Israel por 20 anos. Ponto. Então, para a gente distrair lições da vida de Sansão, a gente começa a comparar ele com os outros, por exemplo, né? Você vai ver que os outros mobilizaram situações, tiveram interações com Deus, levantaram o povo, participaram das batalhas, e ele fez tudo só, ele viveu sozinho. Ele era um cara alheio, sozinho. Ele era um diferentão, né? Você vai ver que ele não mobiliza exércitos, o povo também está parado, né? E ele não se envolve com aquilo. Tudo que ele faz é um ciúme, é uma rixa, é uma vingança, mas não é em nome do Senhor ou em nome de Israel ou para libertar o povo. Ele faz porque ele está se vingando. Mas o efeito final que Deus queria aconteceu, apesar dele. Apesar dele. Então vamos lá. Não fala que ele legislou, não dá detalhe. Como a palavra judia, cuidado com a infidelidade e a desobediência para com Deus. Isso é óbvio, né? Então veja, não era apenas um chamado de ser nazireu, mas veja, ele tinha um Deus, era o Senhor. Como qualquer um de nós, a gente tem que amar esse Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento que os israelitas tinham e que é o mesmo até hoje. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. É o Senhor em primeiro lugar, é um privilégio e é uma ordem. É o primeiro mandamento. E Jesus citou ele. É o primeiro. E o segundo, ama o teu próximo quanto te. Você vai fazer para os outros aquilo que Deus quer que você faça. Vai ser uma decorrência do teu amor a Deus. Então o fato dele não ligar, você vê que ele desce para uma cidade filisteia em paz. E chega lá, escolhe uma mulher, a dar a entender que ele não tinha problema nenhum com o domínio filisteu. Ele não tem compromisso com o projeto de Deus. Então ele é infiel, ele é desobediente, ele não cumpre o voto dele. Você não vê ele como uma referência positiva de homem de Deus. Você vê o poder de Deus atuando nele. Né? Chamado, mas não tinha o coração convertido. Exatamente. Tem que guardar o coração firme em Deus. E aí vem aquela história de Marta e Maria. Né? Deus não quer que a gente faça coisas para Ele em primeiro lugar. Ele quer que a gente esteja com Ele. Ele quer o nosso coração entregue aos pés dele. Ele quer relacionamento que a gente o ouça. Ele quer ser Deus para nós. O trabalho é uma consequência. Né? Firme na sua vontade e firme nas suas promessas. Né? A bênção e a maldição vêm do Senhor e são atos de amor. Deus corrige o filho a quem Ele ama. Deus repreende o filho a quem Ele quer bem. Né? Não faça alianças com os inimigos. Não se comprometa com os inimigos do Senhor. Não se comprometa com o mundo. Não faça aquilo que Deus já orientou você não fazer. Não faça concessões, não faça acordos com o pecado, com demônios, com doutrinas de demônios, com práticas do mundo. Não faça, porque você vai colher a consequência na tua vida e na vida de quem estiver ao teu redor.
Deus é soberano. Para mim, a grande lição da história de Sansão é que Deus é soberano. Soberano, soberano. Ele é Deus. Né? Ele cumpre o plano dele. Deus cumpre o plano dele, apesar do homem.